Olá, eu sou o professor Cadu Carrilho, professor de Direito Empresarial. E tenho a satisfação de mais uma vez estarmos juntos nesse projeto, Silvio Sandi, para te ajudar naquilo que você precisa de dicas, de conteúdo, a ser aprovado no concurso de Cefim Rondônia, certo? Preparei aí um material específico, um material voltado para a banca do nosso concurso, e o meu objetivo aqui é te ajudar a ser aprovado. Afinal, tenho uma larga experiência nos concursos da carreira fiscal. Eu fui aprovado em primeiro lugar no concurso de auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro em 2011, auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo, da Prefeitura do Rio, analista da Receita Federal do Brasil, enfim. Creio que esse meu currículo como concurseiro me dá os fundamentos necessários para comprovar que eu posso te ajudar a acertar as questões de direito empresarial. Ok? Eu separei aqui uma pequena introdução em relação ao nosso curso, para que a gente entenda, né? Eu coloquei, faremos um estudo específico para o concurso da Secretaria de Finanças de Rondônia. O cargo desse curso, o cargo do concurso que você vai fazer, desse curso que eu preparei, esse curso que eu preparei ele poderá ser utilizado para as provas de auditor fiscal de tributos e para técnico tributário. Nós podemos perceber, de acordo com o edital, que o conteúdo programático dos dois cargos é o mesmo no que tange ao direito empresarial. A banca, Fundação Getúlio Vargas, FGV, é um detalhe que a gente precisa ter muita atenção. A FGV ela tem sido minuciosa, ela tem cobrado questões de um nível de dificuldade, um grau de dificuldade alto, complicado, exigindo em uma mesma questão diversos assuntos diferentes, ou exigindo dentro de uma mesma questão diversos artigos da mesma lei. Enfim, é uma banca que tem sido detalhista, e é por isso que eu acho importante esse nosso aprendizado, né? Nós vamos passar aqui pelas questões da FGV para tentar desvendar a banca e saber quais são essas minúcias que ela vem cobrando para te ajudar na sua aprovação. Nosso curso será especificamente Direito Empresarial. O que eu coloquei aqui é que dentro dos módulos lá do seu edital, que você deve conhecer até muito melhor que eu, vamos ter 5 questões envolvendo as matérias de Direito Civil e Direito Empresarial. E aí a banca vai escolher qual será essa divisão dentro da prova, se ela vai cobrar de 3 de empresarial, 2 de civil. Eu queria que você tivesse bastante atenção aos mínimos por matéria, por módulo e por prova, porque esses mínimos reprovam. Por que então eu coloquei aqui atenção aos mínimos? Para que você não deixe de lado nenhuma matéria. Um concurso desse nível, um concurso para cargo desse nível, ele exige demais do candidato. Então, feita essa introdução, eu não quero te assustar, eu não quero te dizer a prova é difícil, então eu vou desistir. Não, eu quero te motivar. Eu estou aqui para te ajudar, para que você saiba o seguinte, olha, concurso é público, ou seja, se ele é difícil para todo mundo. Estão todos com a mesma oportunidade de ser aprovado. Ok? Então você já fez uma escolha certa, que foi comprar esse curso, adquirir esse curso, assistir essas aulas. Então eu queria requerer de você agora a sua atenção para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é passar pelas diversas questões de direito empresarial dos últimos anos da FGV. Esse aí que eu coloquei agora no slide é o conteúdo programático da nossa matéria, Direito Empresarial. Veja só, nós temos aí os tópicos, eu dividi em tópicos. Esse primeiro tópico aqui, empresário individual, microempresa, empresa de pequeno porte, Lei Complementar 123 de 2006. Prepostos, teoria da empresa, atividades econômicas civis, cooperativas e profissional intelectual, atos de registro da empresa, empresário irregular, estabelecimento empresarial e nome empresarial. Isso tudo
a gente vai abordar algumas questões específicas sobre esses tópicos. Depois nós temos, dentro do conteúdo programático, repetindo, esse conteúdo programático, ele é o mesmo para auditor e técnico. Então, se você vai fazer as duas provas, por exemplo, você já está aproveitando em um único curso os dois cargos. Teoria geral do direito societário. Essa primeira parte aqui, empresário individual, microempresa, empresa de pequeno porte, a gente encontra basicamente esses assuntos previstos no Código Civil, a parte de empresário do 966 ao 980A, a parte de estabelecimento lá no artigo 1142 a 1148, nome empresarial também. Depois nós entramos na teoria geral do direito societário, prevista também no Código Civil, a partir do artigo 981, indo até lá a sociedade limitada, que vai até o 1085, depois tem alguns outros tipos societários lá, pouco comumente cobrados em provas. Então, a banca quer saber se você conhece o conceito de sociedade, personalização de sociedade, classificação das sociedades, desconsideração da pessoa jurídica, constituição das sociedades contratuais, natureza do ato constitutivo, requisitos de validade do contrato, cláusulas contratuais, forma do contrato social, alteração do contrato social. Depois nós temos aí sociedade limitada, ou seja, nós vamos fazer algumas questões sobre a teoria geral do direito societário. Depois faremos algumas questões sobre sociedade limitada, prevista também no Código Civil, do artigo 1052 a 1087, e suas nuances, seus detalhes. Depois nós veremos sociedade por ações, onde nós temos dois tipos, né, que é a sociedade anônima e a sociedade em comandita por ações, basicamente. E a sociedade por ações, nós precisamos conhecer a previsão dos artigos da Lei 6.404 de 1976. Depois teremos a teoria geral do direito cambiário, abrangendo especificamente os títulos de crédito, nota promissória, cheque duplicata e a cédula de crédito bancário. Depois veremos também algumas questõezinhas sobre recuperação judicial, extrajudicial e falência. Repare que é um conteúdo que esse último assunto, recuperação judicial, extrajudicial e falência, é um conteúdo previsto aí na Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falências ou a Lei de Recuperação de Empresas. E repare que é um conteúdo bastante extenso, e aí fica difícil pegar e, nessa altura do campeonato, estudar tudo que precisa ser estudado. Então, eu acho que essa é a importância de eu estar aqui, essa é a importância do professor se posicionar, conhecer a banca. Eu tenho percebido que a FGV é uma banca que ela tem repetido muitas questões, ela tem cobrado mais ou menos assuntos parecidos. Então, fica bastante atento a tudo aquilo que vai ser ensinado para você ao longo desse curso. Me acompanhe nessa jornada e vamos juntos aí ver agora a primeira questão. Antes de entrar especificamente na questão, eu quero te falar alguns detalhes aqui sobre a questão. Como é que eu separo as questões? Cada professor tem uma metodologia para ensinar, né? Alguns professores vão da questão mais fácil para mais difícil, outros usam a questão cronológica, outros usam a dos assuntos. Eu faço o seguinte, para você entender em relação aos slides que você terá à sua disposição. Eu separo primeiramente por assuntos. Então veja aqui em cima que nós estaremos falando nessas primeiras questões sobre o assunto empresa e empresário. Algumas questões sobre o assunto. Quando eu mudar de assunto, aqui em cima, nessa parte aqui do cabeçalho, vai estar a mudança do... Aqui em cima no cabeçalho vai ter o assunto que a gente vai tratar. E aqui em todos os slides também terá a minha identificação, Direito Empresarial, professor Cadu Carrilho. Em relação à questão especificamente,
Estou tendo uma dificuldade aqui. Beleza. Caneta. Em relação à questão, eu coloco aqui então, questão de número 1, do lado eu coloco a banca. Por acaso eu separei apenas questões da banca do nosso concurso, a FGV. Direito empresarial é uma matéria que não tem tanta frequência nos concursos, então existem bancas ou existem concursos que a gente não consegue separar só a questão da FGV. Aqui no nosso caso eu consegui separar as questões da FGV e nós teremos uma carga horária interessante e não tantas questões assim, em função exatamente do nível de dificuldade das questões. Às vezes a gente vai demorar muito em uma questão, não porque eu tenho a pretensão de me aprofundar num assunto, não. Às vezes a gente vai demorar porque é o que a questão exige. E nós vamos ver que a maioria das questões que nós temos aí que eu separei são questões de concursos para a área fiscal, ou seja, concursos afins, concursos que tenham a ver com esse nosso curso. Eu até recomendo a você, se puder, também dê uma olhadinha nas questões da OAB, que é a mesma banca, só que por ser um perfil um pouco diferente do nosso concurso, eu não separei questões da OAB, porque também não foi necessário. A maioria das questões são de prova para fiscal. E logo depois, então, aqui no cabeçalho de cada questão, eu coloco a banca, do lado da banca, o órgão para o qual o concurso foi prestado, depois eu coloco o cargo para que essa questão foi cobrada no concurso e depois eu coloco o ano em que foi cobrado. Então, em todas as questões eu coloco esse cabeçalho, não vou precisar ficar fazendo menção em cada questão sobre esse cabeçalho, porque você já está aprendendo aqui. Outra maneira que eu seleciono as questões é a seguinte: eu não escolho pelo nível de dificuldade para ir evoluindo, não. Eu faço simplesmente uma separação cronológica. Eu vou da questão mais recente, mais moderna, para a mais antiga, evitando voltar muitos anos. Acho que o máximo que eu fui aí foi algumas questões de 2011, mas vocês vão ver que você vai ver que a maioria das questões eu pego de 2017, 2016, 15, 14 ali e uma outra de 2011, mas eu quero que você saiba qual tem sido o pensamento mais recente da banca, qual tem sido a tendência da banca de cobrança nos últimos anos. Dito isso, vamos começar a especificamente aprender sobre os conteúdos das nossas questões. Eu vou procurar ficar aqui no cantinho e quando for necessário eu faço o seguinte: eu coloco, quando a minha cabeça estiver atrapalhando o PowerPoint, eu saio da tela e a gente fica vendo só o PowerPoint. Beleza, vamos lá. Questão de número 1, então, tratando sobre o assunto empresa, empresário, microempresa, empresas de pequeno porte. Essa é uma questão, inclusive, que vai tratar sobre esse assunto. Microempresa e a empresa de pequeno porte está dentro do nosso conteúdo programático. Aliás, todas as questões estão dentro do nosso conteúdo programático. Esse conteúdo programático facilitou porque tirou o assunto contratos empresariais, mas não deixou de ser extenso. E mais uma vez eu quero te dar uma dica, uma motivação: não deixe de lado essa matéria, dê a devida atenção a cada matéria, e essa é uma delas. Vamos lá. Diz assim a questão, leia comigo: algumas entidades e pessoas naturais devidamente registrados no órgão competente podem usufruir do tratamento favorecido e diferenciado conferido às empresas, às microempresas e às empresas de pequeno porte. Assinale a opção que apresenta algumas dessas entidades e pessoas naturais. Bom, o enunciado da questão está dizendo assim: olha, existe um tratamento favorecido e diferenciado, e esse tratamento ele será conferido a alguns tipos de entidades, alguns tipos de pessoas, geralmente jurídicas, podendo ser naturais também. E o que precisa acontecer juridicamente, ou quais são as permissões normativas para que um determinado tipo de pessoa possa se enquadrar e possa obter um tratamento jurídico favorecido e diferenciado. Ou seja,
eu vou dar um certo privilégio, um certo favorecimento a esses tipos de pessoas. Então, nós temos a Lei Complementar 123 de 2006, que é aquela que trata do Simples Nacional, que vai tratar sobre as microempresas e as empresas de pequeno porte. E aí a questão quer saber o seguinte: quais são os tipos de entidades que podem e quais são as que não podem se enquadrar nesse tratamento favorecido e diferenciado? Olha, a fundamentação legal para o nosso gabarito, ela está na Lei Complementar 123. Vamos ler o artigo 3º. Mais uma explicação sobre a minha metodologia aqui. Eu costumo colocar os fundamentos legais de todas as questões. Isso me facilita para te explicar, para não esquecer nada, para trazer realmente aquilo que vem na letra da lei. Isso facilita a tua vida também, que tem em mãos aí o próprio artigo da lei. Nós vamos reparar que, apesar da dificuldade das questões da FGV, existe uma tendência da banca em cobrar especificamente letra de lei. Pouco cai doutrina, pouco cai enunciado e quase nada, tanto é que não tem nenhuma questão, jurisprudência, seja do STJ, do STF ou dos tribunais. A maioria é letra de lei. A grande questão é que no direito empresarial, em alguns assuntos, existe uma legislação esparsa, né? Você vai ver título de crédito, você tem 4, 5 leis. Você vai ver a lei de falências, é uma lei só com muitos artigos. Enfim, aqui, por exemplo, a banca cobrou o conhecimento da Lei Complementar 123. Você vai ver que a gente foca em um único artigo, mas a banca pode te cobrar qualquer um dos artigos dessa lei. Mas aqui, como professor, preciso separar para você aquele que a banca tem considerado importante. Então, o artigo 3º da Lei Complementar 123 vai dizer o seguinte: para os efeitos dessa lei complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária. Já está uma dica aqui daquilo que a gente precisa saber. Sociedade empresária, ela vai estar enquadrada, ela pode se submeter às previsões de ser uma microempresa e de ser uma empresa de pequeno porte. A sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada, chamada EIRELI, e o empresário, que se refere lá do artigo 966 do Código Civil, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso. Olha, então aqui nesse artigo 3º nós identificamos os tipos de entidades ou de pessoas que podem se submeter ao tratamento favorecido e diferenciado da Lei Complementar 123. Beleza, e no artigo 3º ainda, o parágrafo 4º, vai dizer quais são as entidades que não podem receber esse tratamento jurídico diferenciado e favorecido. Então diz assim, não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta lei complementar, incluído o regime que trata o artigo 12 dessa lei, para nenhum efeito legal a pessoa jurídica. Aí eu tenho aí diversos incisos que, para acertar a nossa questão, nós precisamos conhecer o inciso 6 e o 10. O inciso 6 diz: constituída sob a forma de cooperativa, salvas de consumo, ou seja, uma sociedade cooperativa não pode se enquadrar como microempresa em empresa de pequeno porte. Ou constituída sob a forma de sociedade por ações. Uma sociedade por ações, anônima ou comandita por ações, não pode se enquadrar no tratamento jurídico favorecido e diferenciado previsto às microempresas e empresas de pequeno porte. Dito isso, vamos voltar à questão. Então, letra A. Cooperativas de produção, empresários individuais e sociedades do tipo limitada. Não. O que a gente acabou de ver é que cooperativas não podem ser. Um outro detalhe da minha metodologia de ensino é: eu procuro analisar item a item, porque hoje a banca cobrou o conhecimento para que você acerte do item C. Mas as bancas fazem isso, brincam com as alternativas num próximo concurso, exigindo um conhecimento que estava numa outra alternativa. Então, se a gente for apenas naquela que está certa, nós não absorvemos o conhecimento adequado para a realização de um novo concurso. Ok? Então, por isso eu faço análise de item por item. Letra B. Sociedades do tipo limitada? Tudo bem.
Sociedades do tipo simples, tudo bem. Sociedade por ações, não. Sociedade por ações não pode ser microempresa e empresa de pequeno porte, como a gente acabou de ver no artigo 3º, parágrafo 4º da Lei Complementar 123. Letra C, empresário individual de responsabilidade limitada, a chamada EIRELI. Sim, ok. Artigo 3º, caput. Sociedade do tipo simples, tudo bem, sociedade simples. Sociedade do tipo limitada. A sociedade limitada ela pode ser simples ou empresária e pode sim estar sujeita ao tratamento favorecido e diferenciado aplicado às microempresas e empresas de pequeno porte. Então, nosso gabarito aí, letra C. Letra D, cooperativas habitacionais, não cooperativas, não podem. Empresário individual pode, empresa individual de responsabilidade limitada pode, mas a cooperativa está errada, então letra D está errada. Letra E, empresários individuais, empresa individual de responsabilidade limitada e sociedade por ações, não, sociedade por ações não pode. Então, nosso gabarito aí, letra C. Ok, vamos lá, questão de número 2. Diz assim, leia comigo. Alfredo Chaves exerce em caráter profissional atividade intelectual de natureza literária com a colaboração de auxiliares. O exercício da profissão constitui elemento de empresa. Não há registro da atividade por parte de Alfredo Chaves em nenhum órgão público. Com base nessas informações e nas disposições do Código Civil, assinale a alternativa correta. Temos aí nosso gabarito. No entanto, vamos fazer um apanhado geral sobre esse assunto, porque, veja, o enunciado extenso ele traz uma série de informações importantes e relevantes para que possamos concluir qual é a resposta certa. Se a gente não analisar algum dado do enunciado que seja importante, nós podemos ser induzidos a erro e errar a questão. Veja então que a FGV não tem feito uma cobrança direta daquilo que está na lei só, mas sim um conhecimento sistemático de tudo que a gente precisa aprender. Então nós vamos fazer isso, vamos analisar todas as nuances e voltar à análise da questão de acordo com o que a gente tiver aprendido. Perfeito. Essa parte de empresa e empresário é que está prevista no Código Civil, no artigo 966. Uma coisa muito importante que todos nós que estamos aprendendo direito empresarial e esse assunto precisamos saber como eu coloquei aí, empresa e empresário. São duas definições muito importantes de serem entendidas, que são definições diferentes. Empresa é a atividade econômica. Empresa não é aquele lugar onde você vai. Empresa não é o imóvel. Empresa não é a loja. Empresa é a atividade econômica. Então, nós leigamente dizemos assim, vou lá na empresa de fulano, como é que estão as coisas lá na empresa? Mas, juridicamente, isso não está correto, porque empresa é a atividade. Empresário é a pessoa que exerce a empresa. É a pessoa que coloca para funcionar essa atividade, podendo ser essa pessoa natural ou física ou jurídica em forma de sociedade. Então vamos lá, para responder a questão é preciso conhecer o artigo 966 e seu parágrafo único do Código Civil. Além disso, nós vamos precisar conhecer o 967, que vai falar sobre o registro, enfim. Vamos lá, o artigo 966, que em quase todas as provas ele é cobrado, diz o seguinte. Então, a lei não estabeleceu, por exemplo, a definição de empresa, não. Mas ela estabelece o seguinte, olha, o que eu preciso, como que uma determinada atividade econômica deve ser exercida para que essa pessoa que exerce essa atividade seja considerado um empresário. E para que essa pessoa precisa ser considerada empresário? Para que ela se submeta ao regime jurídico de um empresário. Então, existe diferença entre alguém que exerce algum tipo de atividade de maneira empresarial e de maneira não empresarial. E é por isso que a gente precisa aprender para poder acertar a questão. Então, olha só o que diz o artigo 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Então, numa leitura rápida, você pode acabar passando batido de informações relevantes desse artigo 966. Por isso que eu faço sempre isso, de categorizar, de colocar em tópicos o artigo 966. Então, olha só, o que eu escrevi? Para que Alfredo seja considerado empresário, ele precisa exercer sua atividade dentro das características do artigo 966. Que características são essas? O empresário, uma pessoa que exerce atividade será considerado empresário quando exercer uma atividade de maneira profissional, ou seja, profissionalmente. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente. Profissionalmente é aquela pessoa que exerce atividade com habitualidade, com constância, todo dia. Então, se eu tenho um carro e esse carro é meu e eu quero vender esse carro, eu não sou um profissional de venda de carro, eu apenas fiz isso esporadicamente. Agora, quando eu sou um comprador e revendedor de carro ou de qualquer outra mercadoria, eu faço isso com habitualidade, eu passo a fazer isso de maneira profissional, como uma profissão, como uma maneira de obter lucro. Então, atividade, o empresário é aquele que exerce profissionalmente, ou seja, com habitualidade, uma atividade econômica, ou seja, uma atividade que visa gerar o lucro. Se eu faço uma atividade com fins altruísticos ou sem a pretensão de obter lucro, eu não estou exercendo uma atividade econômica e não posso ser considerado empresário. Essa atividade econômica, para eu ser considerado empresário, ela deve ser organizada. Ou seja, empresário é aquele que organiza os fatores de produção. Se eu tenho um imóvel aqui, se eu tenho uns balcões ali, se eu tenho uma mercadoria a colar, cada um desses itens que estão separados não querem dizer nada. Mas se eu pego esses itens e esse maquinário, esse imóvel, esses balcões e essas mercadorias, contrato funcionários e coloco tudo em um único lugar e coloco nesse único lugar para que seja produzido ou gerado alguma coisa exercendo uma atividade econômica, eu organizei os fatores de produção. Essa pessoa que organiza os fatores de produção é o empresário, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica em forma de sociedade. Ainda para ser considerado empresário, é preciso que eu faça uma atividade econômica profissionalmente de maneira organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Ou seja, eu estou fazendo isso para produzir alguma coisa ou para circular uma determinada mercadoria ou para prestar um determinado serviço, colocando à disposição do público, oferecendo ao mercado. Se eu sei fazer uma pintura de casa, por exemplo, eu vou na casa de um amigo, falo assim, pô, vamos pintar sua casa? Vamos, vou te ajudar. Mas eu não sou um pintor de maneira que eu ofereço os meus serviços de pintura ao público em geral, não. Eu só fui lá ajudar um colega a pintar uma casa. Eu não posso ser considerado empresário. Então, para ser considerado empresário, de acordo com o artigo 966 e de acordo com a análise que a gente fez, é preciso que se exerça profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Perfeito? Até aí, a gente não consegue ainda concluir essa questão e saber o que o examinador quis de nós. Vamos lá. Continuando na análise. Na definição de empresário vista aí no artigo 966, temos as opções de um empresário ser um empresário individual. Então, esse 966 ele vai dizer empresário. Tá, e quais são as opções que nós temos aqui no ordenamento jurídico brasileiro para eu ser um empresário? Olha, eu posso exercer essa empresa como um empresário de maneira individual. Eu serei chamado empresário individual. Eu exerço como pessoa física ou natural. No entanto, eu exerço essa empresa de uma maneira direta e com responsabilidade ilimitada. Perfeito. Surgiu no nosso ordenamento jurídico em 2011 uma nova figura, que seria ainda a do empresário individual. Beleza, ou seja, eu exerço empresa como empresário de maneira individual, sem a necessidade de me juntar a outros sócios ou sem a necessidade de criar uma pessoa jurídica para isso. Entretanto, de uma maneira diferente. Como eu não quero que meus bens pessoais sejam afetados pelos resultados do exercício da minha empresa,
Eu quero limitar a minha responsabilidade. Para isso, eu posso ser um empresário utilizando-me da entidade EIRELI, que é a chamada Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. A EIRELI, ela é uma pessoa jurídica com responsabilidade limitada. Beleza. Então, o empresário do artigo 966 pode ser um empresário individual de responsabilidade limitada ou o empresário individual de responsabilidade limitada, ou ainda o exercício da empresa pode ser feito por meio de uma sociedade empresária, que também será uma pessoa jurídica, e a responsabilidade da sociedade sempre será ilimitada. Mas eu quero aqui analisar a responsabilidade da pessoa que será o sócio dessa sociedade. Então eu coloquei aqui, a responsabilidade do sócio depende do tipo societário. Ou seja, se for uma sociedade limitada ou anônima, a responsabilidade é limitada. E quase sempre subsidiária em função da autonomia patrimonial. Existe o princípio que a gente aprende, inclusive na contabilidade, da autonomia patrimonial, onde eu tenho uma separação patrimonial do que é o patrimônio da sociedade do que é o patrimônio dos sócios dessa sociedade. Em função disso, eu tenho a responsabilidade desses sócios. Enfim, o artigo 966 é o que define o que vem a ser o empresário, e esse tipo de empresário pode ser um empresário individual, a empresa individual de responsabilidade limitada ou a sociedade empresária. Por favor, alerta aí, não confunda empresário com sócio, com o administrador, com o sócio controlador de uma sociedade. A gente costuma muito chamar uma determinada pessoa que é sócio de uma sociedade e faz a gestão de uma empresa como administrador, como sócio gerente, de fulano é empresário. Não. Nesse caso, juridicamente, quem é empresário é a sociedade, a não ser que ele exerça a empresa de maneira direta como um empresário individual. Perfeito. E aí nós temos o artigo 966, parágrafo único. O artigo 966, parágrafo único, ele vai dizer o seguinte: não se considera empresário quem exerce profissão. Antes de continuar, eu queria encerrar esse bloco aqui, para a gente voltar no próximo bloco.